Olá, meus irmãos, que o Eterno abençoe a todos grandemente. Eu quero hoje falar aqui sobre o capítulo 6 de Hebreus, aqui no canal Explicando a Nova Aliança. Eu espero que essa mensagem ela fique bem simples, bem objetiva, para que a sua mente possa ser esclarecida sobre um assunto que Paulo aborda aqui, que infelizmente muitas pessoas se utilizam de suas palavras, as palavras não de Paulo aqui, mas do Espírito do Criador que nele estava. Temos que entender que o livro Bíblia, né, ele é 90% o próprio Criador falando na boca dos seus profetas, do próprio Filho, também dos discípulos que se deixaram ser usados pelo Criador, né? Digamos que menos de 10% são eles que falam, né? Geralmente é o Criador falando em sua boca. E aqui em Hebreus 6 é nítido que o Criador está usando Paulo para falar aqui com aquelas pessoas, mas muitos, por não entenderem isso, acabam dando mérito a Paulo. Ah, Paulo disse, João disse. Isso é falta de compreensão da verdade, né? Porque o Criador os usava, né? Eles se deixavam ser usados pelo Pai. O próprio Filho, né? O Messias, o nome Messias, o ungido que recebeu o Pai em si, o Emanuel, Deus conosco, Deus estava nele para falar com a humanidade e ele deixava o Pai falar o tempo todo. Ele mesmo dizia, eu e o Pai somos um, né? Então, o que o Pai mandava, ele já falava, por isso que ele foi o mais pleno, né? Todos receberam o Espírito Santo por medida antes dele. Ele e depois dele, quem quiser se deixar ser usado, vai falar do Pai de forma plena, né? Porque esse é o papel do servo, né? Deixa o seu Senhor falar. Então, aqui Paulo, deixando o Espírito do Pai o conduzir, ele fala algo que muitas pessoas acabam utilizando para escravizar o próximo em suas reuniões religiosas, seus cultos, em seus ministérios, como eles gostam de chamar, em seus templos, que é a frase que Paulo fala que é impossível que os que uma vez foram iluminados, verso 4 de Hebreus 6, pessoas que provaram do dom celestial, que se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, depois, quando caem, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto quanto a eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo ele ao vitupério, ou seja, à vergonha, né? Como se estivessem caçoando dele quando essas pessoas caem, como ele fala aqui, depois que caíram, né? Na verdade aqui, isso muitas pessoas utilizam para aquelas pessoas que estão na igreja, né? Cantam na igreja, de repente são professores da escola dominical, tocam na banda, né? Todos esses trabalhos, vamos dizer, que foram criados para as pessoas nos tempos religiosos, para ocupar elas e fazer elas se sentirem importantes, quando essas pessoas param de fazer isso, inclusive se utilizam até da parábola dos talentos para dizer que essas pessoas estão usando o talento dela para o Criador, o que é uma grande blasfêmia que esses homens fazem, porque fazendo isso eles estão impedindo as pessoas de entenderem a parábola dos talentos, que foi uma prestação de conta do Criador para com aqueles homens. O Messias está chamando a atenção dos líderes religiosos da época na parábola dos talentos. É importante deixar isso claro aqui, que já que eu estou falando de pessoas que trabalham na obra, né, teoricamente, elas estão trabalhando na obra do homem ali, naquele momento. Porque quando elas, uma fica na escola dominical, a outra cuida da banda, a outra cuida das irmãs, o círculo de oração tem uma pessoa que cuida, isso tudo poupa que o líder precise fazer. Então ele consegue aumentar o número de templos, de igrejas, de locais de reuniões, graças às pessoas que trabalham de graça para ele. Porque não tem nada a ver as pessoas estarem trabalhando na obra do Criador. Nada a ver. Infelizmente eles deturpam a parábola dos talentos para se beneficiar, né? E as pessoas acreditam que estão usando o seu talento para o Criador. E na parábola dos talentos, quero trazer uma hora, só ela aqui, a mensagem sobre a parábola dos talentos, ali o Criador estava, através do Filho, prestando conta com aqueles homens que ele havia dado para eles um talento para um, 5 para outro, 3 para outro, que era a verdade dele, para que aqueles homens cuidassem de sua noiva. Mas muitos enterraram, e por isso que quando o Filho vem para trazer ali o Espírito Santo à sua noiva e selar o entendimento de Israel, ele não encontra a sua noiva preparada.
né? Ele encontra sua noiva entregue aos amantes, né, que foram apresentados a ela. A gente vê também isso, claro, na parábola da mulher samaritana. Parábola não, na história, né? Que ali já foi uma história real mesmo, onde ela tinha os seus amantes, né? Ali foi interessante que não precisou nem o Messias ilustrar uma parábola, né? Ali foi real mesmo. Ela com os seus amantes, que eram seus maridos, que ela aprendeu a adorar nos montes, como ela mesma fala. Nossos pais buscavam nos montes esses maridos. Aí ainda ela fala, onde que é certo adorar? É no monte, é no templo. Você vê que ela está falando de busca, de adoração. Não é marido físico, mas isso também, esses homens que se beneficiam do trabalho dessas pessoas nos templos religiosos, também deturpam, para ninguém entender essa verdade, né? Então, é muito importante a gente separar as coisas, porque infelizmente muitas pessoas estão ludibriadas, enganadas nas mãos desses homens que, sem conhecimento, né, estão em trevas de conhecimento, acabam também trazendo as pessoas para a mesma escuridão que eles estão. E o pior, eles se beneficiam disso, né? Incrível. Eles acabam enxergando um pouco, né? Se for parar para pensar, porque eles estão lucrando, né? Se tá todo mundo no mesmo escuro, ninguém lucra em cima de ninguém. Mas aqueles que estão lucrando, com certeza, conseguem enxergar um pouquinho mais e conseguem fazer o povo trabalhar para eles de graça. De graça, a gente deve trabalhar apenas para o Criador do universo, onde de graça receberemos, de graça entregamos a sua mensagem. Mas a gente vê que nesses lugares, aqueles que entregam a mensagem que era para ser de graça, cobram, recebem dízimos, ofertas. Ou seja, é uma Babilônia, é uma manipulação que eles fazem com a palavra do Pai. E nessa passagem de Hebreus 6, é evidente que eles também manipulam. Por quê? Quando uma pessoa está ali trabalhando para eles, fazendo alguma coisa, né, que está contribuindo para que eles possam crescer cada vez mais e terem lucros, se essa pessoa resolve não mais fazer aquilo, aí eles dizem para as pessoas o que está escrito no verso 6 de Hebreus 6, que essa pessoa caiu, né, que é impossível que depois ela seja renovada, que ela está crucificando novamente o Filho de Deus, agindo dessa forma. É como se ela estivesse negando, né, todo o trabalho do Filho, né, em querer nos resgatar. Mas, na verdade, isso é uma grande manipulação que eles fazem com o que Paulo está falando aqui. Porque se a gente ler um pouco mais para baixo, a gente entende o que Paulo está tentando dizer aqui. Paulo fala aqui, ó, no verso 7, que assim como a terra que bebe da chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e ela produz erva proveitosa para aqueles por quem ela foi lavrada, ela recebe a bênção por parte de Deus. Ou seja, uma erva, uma terra, né, que recebe a chuva e ela gera frutos proveitosos, então valeu a pena essa chuva. Ela veio e trouxe o quê? Resultados bons. Então aquela pessoa que lavrou a terra, que cuidou, ela fica feliz, né? Aí ele vem e fala no verso 8, mas se essa terra produzir espinhos, abrolhos, ela for rejeitada, então ela será maldição, e o seu fim será o quê? Ser queimado. Aqui Paulo está tentando deixar claro que a mensagem que o Pai trouxe para Israel até esse momento aqui, que foi a sua verdade, ela é essa chuva, né? A chuva tem essa representação da verdade do Criador. Você vê que nós não podemos fazer nada. Esses dias eu estava até conversando com a minha esposa. A água é algo maravilhoso, né? Que você vê que o homem não consegue criar, não consegue inventar, né? É algo perfeito. Isso é uma sombra da palavra do Pai, que ela é plena. O homem não consegue. O homem pode criar réplicas, ele pode se utilizar dela, mas nunca criá-la, né? E a gente vê que ele compara a verdade que Israel recebeu a quê? A água pura que cai sobre a terra, que é quem a terra? Que é a humanidade. No caso aqui está se referindo a Israel, que recebeu essa chuva, que foi a palavra. Mas aí aqui Paulo está fazendo uma separação. Ele fala, se essa chuva trouxe resultado em que a erva foi proveitosa, em que as pessoas vão olhar para ela e falar, poxa, olha que povo maravilhoso, bondoso, meu Criador, olha, ninguém tem falta de nada, todo mundo tá saudável, eles não têm lideranças, que era isso que era para ter acontecido com Israel, que infelizmente poucas pessoas têm essa percepção, né? De que Israel, se elas tivessem aceitado o Espírito Santo, que é o noivo, que é outra blasfêmia que eles falam, que o noivo é o Messias. Não, o noivo é o Espírito Santo, que o Messias veio trazendo para que se casasse com Israel.
o casamento é o Espírito Santo. Tanto é que, como o Espírito Santo não foi derramado para Israel, o que o Messias fez? Ele ofereceu o Espírito Santo dele para o restante da humanidade. A gente vê que ali em Atos, o Pai derrama o seu Espírito Santo sobre aqueles que creram. Esse é o casamento. E a partir desse momento que houve o casamento, eles passaram a se tornar um com o Criador, assim como o Messias também o era. Por isso que Pedro já se levantou com autoridade falando, João, a gente vê Paulo também agora casado com o Espírito Santo Pai, também falando com autoridade. Herdeiro, né? É o filho da promessa. A promessa era essa, que nós receberíamos o Espírito Santo do Criador. E quando tivéssemos o Espírito Santo dele, teríamos autoridade, teríamos compreensão da verdade, a luz chegaria para nós e dissiparia todas as trevas, que é o que eu já falei na mensagem sobre o dia e a noite. Né? Quando chega o sol da justiça, a luz, que é o Espírito Santo do Pai, todas as trevas são dissipadas. Inclusive, quem tem o sol não precisa de estrelas. Falei isso também na mensagem sobre o dia e a noite. Porque essas estrelas, as estrelas nas escrituras, se fala dos líderes religiosos que foram levantados para iluminar o povo que estava em trevas. Até a vinda do Filho, que tem muita gente que idolatra Israel, mas até a vinda do Filho a gente vê que o povo de Israel estava em trevas. O Messias veio sendo a luz era a verdade que ele carregava, não era ele. Que é outra coisa que também eles deturpam tudo, colocando sempre que mostram esse Jesus romano que a Igreja Católica criou, eles colocam uma luz saindo dele, como se ele fosse mais branco, né, mais iluminado. Mas não, a luz é a palavra. É que eles querem tirar, né, o foco da palavra e colocar sempre o foco nos homens. Então eles idolatram Pedro, Paulo, João, o próprio Messias, para que a palavra, o Espírito Santo do Pai não seja enaltecido, porque se as pessoas entenderem quem é o marido, acabou. Aí os amantes perdem todos os seus poderes. Porque se o povo começar a se relacionar com esse marido, que é o Espírito Santo, que não faz rodopiar, que não faz pular, que não faz falar língua que ninguém entende, que a gente vê que todos aqueles que estavam cheios do Espírito Santo no livro Bíblia, a gente percebe que nenhum deles ficavam rodopiando, entregando uma mensagem para uma pessoa e tendo um intérprete para falar, não. Todos falavam a língua que as pessoas entendiam. O próprio Messias, que era o mais cheio do Espírito do Pai de todos, né? A gente percebe que ele falava o idioma que as pessoas entendiam, ele não ficava pulando, rodopiando, porque o conhecimento, a verdade do Pai traz lucidez à pessoa, não traz essas práticas que teoricamente parecem superpoderes, mas na verdade não é esse poder que ele disse para os discípulos que ele revestiria eles. O poder que ele deu para eles foi o poder de compreender a verdade, que é o que poucas pessoas buscam, né? Então, aqui Paulo está tentando mostrar para aquelas pessoas que se a chuva cai e não traz resultado nenhum, não adianta mais nada. Não tem o que se fazer, a não ser queimar, né, aqueles que a chuva caiu sobre eles e, em vez de produzir ervas proveitosas, produziram foi espinhos, abrolhos, né? Frutos ruins, né? O que é o fruto? O fruto é uma coisa que a gente come, tanto a gente pode gerar o fruto, mas a gente come também do fruto. E a gente não come dos nossos frutos, a gente come do fruto de quem? Das pessoas que estão gerando frutos, né? Por isso que a Escritura fala do Jardim do Éden como um jardim, né? Esse jardim somos nós, as árvores, né? E quando a gente gera frutos, nós comemos frutos uns dos outros, né? Isso é interessantíssimo de se compreender, porque cai por terra todas essas histórias em quadrinhos que a religião conta e que as pessoas não renovam o entendimento para compreender. Quando eu falo histórias em quadrinhos, é porque a gente vê que essas histórias que eles contam, principalmente nos templos religiosos, são histórias que parecem história em quadrinho, né? É a serpente que fala, é o fruto que ele comeu, eles desenham até a árvore, o fruto, né? A gente vê que para as crianças eles fazem realmente bem desenhadinho, mas para os adultos não muda muito não. Porque os adultos realmente conseguem imaginar ali uma árvore realmente, um fruto, uma cobra, uma serpente realmente. Eles não conseguem renovar o entendimento para compreender o que o Pai está tentando passar, né? Infelizmente, estão como o povo de Israel, como Paulo fala em Hebreus 4. Não unem à fé o que ouvem, simplesmente enxergam aquilo que estão vendo mesmo e não unem à fé. E aí fica difícil da pessoa entrar para o reino, né? Ela fica sempre do lado de fora, onde há choro e ranger de dentes. Então, quando ele fala aqui no começo, já para ir para os finalmente, que é impossível que uma pessoa que já foi iluminada, que provou do dom celestial, que fez participando do Espírito Santo, que provou da boa palavra, essa pessoa, é impossível que ela consiga voltar a se religar ao Pai, se ela
não quiser aceitar a verdade. Por quê? Porque ela conseguiu renovar o entendimento, compreendeu o plano do Pai, o seu reino espiritual, ela recebeu a chuva, está prontinha para gerar os frutos. E na hora de gerar os frutos, ela gera o quê? Abrolhos. Ela gera o quê? Ela gera aqui espinhos. Então não serve para nada. Essa pessoa recebeu a palavra, mas a palavra não produziu efeito nela e ela continuou ali gerando o quê? Seus frutos da carne, que quando fala de espinho, de abrolhos, são os frutos da carne, frutos que o Pai detesta. É fruto podre, né? A gente vê que quando a gente vai numa árvore para saborear um fruto e o fruto está podre, qual de vocês que estão ouvindo aqui esse áudio agora vão comer esse fruto? Ninguém quer. Assim também na terra como no céu. O Pai é assim também. No mundo espiritual ele não consegue engolir uma pessoa que está gerando espinhos, abrolhos, que está podre, que fede, né? Ele quer o quê? Ele quer ervas proveitosas, ele quer que as ervas produzam efeitos, que elas sejam gostosas de serem saboreadas, que são os frutos do Espírito, que quando geramos e as pessoas geram esses frutos, comemos uns dos outros e vamos nos curando, nos salvando, né? É maravilhoso entender isso. Então nunca fique preso na mão de alguém que utiliza essa passagem de que você caiu, você não pode mais voltar, que aí volta agora no banco, né? A pessoa, tem muitas igrejas que fazem isso, a pessoa ela é excluída, depois ela volta no banco, demora um tempão, até eles acharem que ela está pronta para poder voltar e ocupar o seu cargo novamente, que são cargos, né? As pessoas acordam e vão dormir com aquele cargo, tem igreja que faz até carteirinha, e a Escritura fala que é dom, hein? Dom é uma coisa, gente, que o Pai dá no momento que ele quer usar ali a pessoa, né, para resolver alguma situação, como aconteceu lá com os discípulos, né, que receberam o dom lá de falar em língua, lá em Atos 2, idiomas, né, e as pessoas que estavam lá ouviam o que eles falavam em seu próprio idioma. Olha o dom que o Pai os capacitou naquele momento ali. Então, o tempo todo, o Pai pode capacitar quem Ele quer, mas na vontade dEle, não porque o homem simplesmente vai lá agora e escolhe, porque já não está mais no poder do homem escolher, né? É o Espírito Santo do Pai que está agora convencendo as pessoas do seu pecado, do seu juízo, como está escrito em João 14. A gente só não entende por quê? Porque os fermentos são muito grandes e mantêm as pessoas em trevas, em abismo, para não entender. E aqui no comecinho ele fala que era para aquelas pessoas deixar para trás os rudimentos, as primeiras coisas que foram necessárias, como por exemplo, ele fala aqui sobre batismo, ele fala sobre imposição de mãos, ressurreição dos mortos. Ele fala, isso é coisas lá do início, isso a gente deixa para outro momento, ele fala. O que precisa mesmo é que vocês deem frutos, ervas proveitosas, pensem nisso. Que é isso que, no final de tudo, foi o motivo do Pai ter todo o seu plano de salvação concluído no madeiro, com tanto sofrimento, para que as pessoas pudessem dar frutos gostosos. Mas se não dá, aí o que se pode fazer com essas pessoas? A não ser queimada, né? Como ele fala aqui no verso 8, né? A pessoa, o seu fim é ser queimado, porque de nada serviu. Aí para essas pessoas que continuam dando frutos amargos, a gente sabe que tem muitas pessoas dentro dos templos religiosos que acham que estão fazendo parte dessas pessoas que são participantes do Espírito Santo, mas são fofoqueiras, mentirosas, avarentas, cobiçosas, ou seja, frutos amargos, espinhos, abrolhos, não adiantou nada. Essas são as pessoas que expõem o Messias ao vitupério, tanto dentro dos templos quanto fora. Se a palavra chegou a uma pessoa e não produziu mudanças na vida dela, é água que caiu em terra que não deu fruto. Não serviu de nada, só vai ser queimado, jogar de lado, porque e vida que segue. Vamos tentar aguar, vamos tentar cuidar daquelas plantas que estão dando frutos, que são essas que o Pai um dia colocará no seu celeiro. Que o Eterno abençoe a todos grandemente.